Olá, venho falar como mãe e como psicopedagoga de uma situação que acabei enfrentando pessoalmente, mas que pode servir de alerta e de ajuda para outras famílias. Às vezes ficar em silêncio e esconder por medo, por vergonha, acaba não ajudando ninguém. E vi que muitas outras famílias estão passando pela mesma dor em silêncio. Então que a minha voz possa ajudar e servir de alerta. O celular hoje em dia está sendo dado cada vez mais precocemente para as crianças. O que era para ser usado de forma para ajudar e contribuir com a socialização das crianças, ajudando nos temas, na atividade que é esquecida, combinando piqueniques de finais de semana, trabalhos de aula, facilitando a pesquisas, seria tão bom se usado da forma certa e direcionado por todos os pais e quem cuida dessas crianças de maneira correta. Porém, não são todas as crianças que estão usando dessa forma. Muitas crianças estão usando o celular para esconder o que não é falado em sala de aula. Estão usando para formar grupos de WhatsApp para disseminar o ódio, para fazer bullying com colegas, com professores, combinar eventuais atitudes apavorantes quando a gente começa a olhar o conteúdo desses grupos. Eu me apavoro como adulta, muito mais sabendo que são conteúdos escritos por crianças. O conteúdo desses grupos que eles se fazem são restritos às crianças que eles escolhem para ser convidadas, mas são os colegas de sala de aula. Muitas vezes a gente se preocupa com o pessoal de fora, que vão fazer alguma coisa na escola, vão fazer maldade na escola, quando quem está planejando essas maldades é o colega que senta do lado. O que está vindo nesses grupos? Você como pai, como mãe, como cuidadora, tem noção de que grupos o seu filho está envolvido? Para que grupos eles foram convidados? Muitos acabam entrando por curiosidade, porque o famosinho da sala de aula criou e o convidou, mas o conteúdo, a conversa, muitas vezes vai até altas horas, e sem falar que instiga comportamentos de maldade, de puro ódio. O que essa criança está incentivando o seu filho a fazer? Será que o seu filho, com alguém toda hora o induzindo a fazer alguma coisa errada, a pensar dessa forma, o que é que será o comportamento dele em sala de aula? Que pressão essa criança também está tendo? O meu filho não tinha celular. Meu filho não é parte de nenhum dos grupos. Mas ele sofreu. Tudo isso que eu coloco nesse post, vocês imaginem como que esses coleguinhas iam para a sala de aula e tratavam meu filho. Programando as formas de como matar. Vocês veem o tamanho da gravidade de uma criança de 10 anos, uma menina, falando em formas de matar um colega. Isso não é legal. E a maioria dos pais não estava sabendo que o filho estava nesse grupo. Quando veio à tona, muitas mães no início acabaram ficando com medo de falar, porque descobriram a participação do seu filho, porque foram olhar o celular do seu filho, foram com responsabilidade, olhar onde seu filho estava fazendo, o que estava sendo publicado. Se assustaram e nos avisaram. Essas crianças não são consideradas criminosas porque tem a lei que os ampara. São crianças menores de idade. Mas até que ponto nós, como pais, permitimos isso?
Será que o seu filho também não está sofrendo alguma coisa ou está sendo influenciado a fazer certas coisas? Que esse caso sirva de alerta, porque eu fiquei assustada ao ler tanta coisa, que para mim como adulta é pesado escutar. Eu não admitiria nem de adultos isso. E isso acontece dentro de sala de aula. Um lugar que eu achei que meu filho estava seguro. Não responsabilizo professores e nem a escola, porque eles também não teriam como saber. Mas agora eu gostaria de deixar aqui o meu alerta, para que os pais, hoje em dia a gente tem tantos app, tantas formas de ver o que os filhos estão postando, onde os filhos estão entrando, como estão curtindo, o que está acontecendo. Pelo menos os pequenos, para a gente ter essa questão, até eles terem responsabilidade do que eles estão fazendo e dos seus atos. Gostaria de deixar realmente esse alerta para que sirva para outros pais e que não tenham vergonha, mesmo quando o seu filho for o criador de um desses. Sentem, conversem e procurem ajuda. É importante para nós fazermos uma sociedade melhor que a gente crie com amor e com muita responsabilidade essas crianças.